Olá pessoal, meu nome é Lucas Rocha. Hoje a gente está aqui num cenário um pouquinho diferente. Espero que o barulho dos carros não atrapalhe muito o áudio. E nós vamos continuar na série Descomplicando, no vídeo de número 2, a respeito de um fator que influencia a vida de todos nós, especialmente aqui no Brasil. Quer a pessoa entenda ou se interesse por economia e finanças, quer não. E esse fator é a inflação. Um nome que nós vemos aí constantemente nos jornais, nos meios de comunicação, que muitas vezes as pessoas não entendem como que ela influencia diretamente a sua vida. Bem, o que é a inflação? A inflação, ela é calculada em função do aumento no preço dos bens e serviços de uma economia. Ou seja, a inflação, ela influencia diretamente no nosso poder de compra. Então, recapitulando rapidamente, um aumento na inflação traz um aumento nos preços e que, consequentemente, traz uma redução no nosso poder de compra. No Brasil, a inflação tem como base uma taxa chamada IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse índice, ele leva em conta uma cesta de produtos relacionados à alimentação, habitação, transporte e todo tipo de gastos de um cidadão comum. E é o aumento no preço desses produtos e bens e serviços que vai definir qual foi a taxa de inflação. E o que causa a inflação? Vários motivos, mas o principal deles é a expansão da massa monetária, ou falando no português simples, a impressão de moeda. Quanto mais moeda é impressa e jogada na economia, maior é a desvalorização de todas as moedas já presentes na economia. E essa impressão se dá por meio do Banco Central. Então é o Banco Central que controla a inflação? E se sim, por que no Brasil a inflação às vezes continua tão alta por tantos anos assim? E sim, é o Banco Central quem controla, ou pelo menos tenta, com o uso de políticas monetárias, controlar a inflação. E existem vários motivos para essa inflação acontecer e para às vezes sair de controle. Mas o principal e mais recorrente aqui no caso do Brasil é pelo fato de o governo acabar gastando mais do que o que ele tem. Ou seja, o governo acaba gastando mais do que o que ele arrecada com impostos. E isso gera uma coisa chamada déficit monetário ou déficit econômico. E uma curiosidade é que o governo por si só, ele não pode criar dinheiro ou imprimir dinheiro, mas ele pode comprar bens, comprar serviços e distribuir esses bens, produtos e serviços para as pessoas na forma de auxílios. Ou seja, ele não pode produzir dinheiro. Essa tarefa de criar o dinheiro compete ao Banco Central, mas o governo ele pode distribuir esse dinheiro na forma de bens, produtos e serviços na sociedade. Então os dois têm que trabalhar em conjunto para poder acontecer uma política monetária realmente eficiente no país. Outra curiosidade é que é uma característica intrínseca da moeda fiduciária, no nosso caso do real, que ela perca valor ao longo do tempo. Porque, de fato, a moeda, seja o real, o dólar, o euro, ela não tem um lastro. Ou seja, antigamente as moedas eram lastreadas no ouro. Isso significava que cada cédula equivalia a uma quantidade de ouro que você poderia reaver, caso fosse ao Banco Central, para poder reivindicar o seu ouro. Porém, a partir do século passado, a maioria dos países acabou desvinculando esse lastro das moedas no ouro. E assim aconteceu também com o real. Ou seja, o valor do real hoje em dia, ele consiste basicamente na nossa fé, de que aquele real é verdadeiro, a nossa fé no Banco Central que emite aquele dinheiro. Mas ela não tem de fato um lastro concreto que dê um valor e atribua um valor fixo àquela moeda. Então, com a política monetária dos países de continuar imprimindo dinheiro cada vez mais, assim como aconteceu agora com a pandemia do coronavírus, os governos emitiram muitos auxílios e para isso muito dinheiro teve que ser impresso para poder arcar com esses custos. Então isso acaba gerando uma inflação muito maior no país, o que faz o nosso dinheiro cada vez valer menos. Então isso quer dizer que o meu dinheiro está desvalorizando a cada dia que passa? Sim. A questão é, como eu posso me proteger? E a melhor forma que eu posso te indicar para se proteger da inflação é você alocando o seu patrimônio, o seu capital, suas economias em investimentos que rendam mais do que a inflação. Ou seja, que tenham uma rentabilidade real, que é o valor da inflação naquele período, mais com juros, que seria chamado de rentabilidade real.
E essa rentabilidade só passa a ser real quando ela supera a inflação. E que investimentos seriam esses, né? E eu trago aqui duas categorias de investimento já bem difundidas, que é o Tesouro Direto, ou seja, você investe no Tesouro Nacional do Brasil, que são títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Nacional, onde você basicamente empresta dinheiro para o governo, ou seja, você adquire esse título, o governo tem uma dívida com você e é prometida uma rentabilidade num certo espaço de tempo. Então, basicamente, você está emprestando dinheiro para o governo a troco de juros. E existe, inclusive, um título chamado Tesouro IPCA, onde é acordado uma rentabilidade indexada à inflação, ou seja, a variação da inflação naquele período, mais uma taxa de juros. No outro caso, poderiam ser até mesmo as ações. Não são todas, mas existem algumas empresas que são listadas na Bolsa que têm a capacidade de repassar essa inflação. Ou seja, caso haja um aumento da inflação na economia, algumas empresas têm essa capacidade de repassar. Normalmente, essas empresas são empresas que trabalham com bens mais essenciais, ou seja, bens de consumo que não podem faltar na nossa vida, como por exemplo, energia elétrica, o saneamento, né, com a água, empresas de petróleo, bancos também. Essas empresas, não importa quanto a inflação suba, elas vão acabar repassando aquela taxa de inflação e aquela elevação dos preços para o consumidor final. Ou seja, os seus balanços, os seus lucros da empresa, eles continuam intactos, mesmo com a subida da inflação. Então, espero que esse vídeo tenha ficado claro, que você tenha encontrado nele algum esclarecimento e alguma forma de se proteger, né, da inflação, que só nos últimos 12 meses já está acumulada em mais ou menos 12%, ou seja, no último ano o seu dinheiro desvalorizou 12%, isso é bem significativo. Então recomendo que realmente vocês usem essa técnica, esse conhecimento para poder proteger o capital de vocês e aprender cada vez mais como se proteger desses cenários que afetam a nós todos. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal e até a próxima.